Pessoal, boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas aplicações do Loop While como exemplo para ajudar a resolver esse exercício aqui do dia 14 a 28 de maio. E o primeiro exercício pede para mostrar na tela uma contagem. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês também vai ser bem semelhante, ele vai mostrar na tela uma contagem. Só que o meu exemplo vai ser na base 10, em vez da base 16. O que não vai ser problema, visto que vocês já viram como faz para fazer conversão de uma base para outra e como faz para exibir números em bases diferentes na linguagem C, lá nos exercícios de printf, algumas semanas atrás. Então vamos para o primeiro exemplo. Lembrando, antes de começar a executar o exercício, que, na verdade, vocês podem encontrar o material aqui nos exercícios de fixação de 14 a 28, no Classroom, onde tem esse exercício e o material do dia 14. Então, você pode abrir o material, recarregar a página aqui. Tivemos algum problema aqui. Aí você pode abrir o material do exercício de 14/5 a 28/5. Para vocês vai aparecer isso aqui como... Não vai aparecer isso aqui acinzentado assim, porque na verdade eu estou gravando essa aula antes da publicação. Abre o material e dá uma conferida. O material fala o seguinte: o loop while significa literalmente enquanto, ele repete um comando ou uma sequência de comandos enquanto a condição indicada nos parênteses for verdadeira. Então, você vai ter while, abre parênteses, coloca uma expressão dentro dos parênteses, pode ou não colocar chaves, depende de quantos comandos você está executando. Se é um comando só, como é o caso nesse exemplo, não é obrigado a ter chave. E dentro dos parênteses, a expressão é algo que, se o resultado der 0, ou seja, não ser verdade, então o loop while acaba. Porque enquanto essa expressão der verdade, continua executando. Aí tem alguns exemplos aqui, onde eu falo sobre enquanto A for diferente de 2, execute esses comandos. E aí ele vai pedir digite 2 para sair do loop e vai coletar o valor digitado. Se o usuário digitar 2, na próxima rodada ele vai comparar. 2 é diferente de 2? Não. Então o loop acaba. Esse é o princípio básico de funcionamento do loop while. Outro detalhe interessante que a gente vai ver lá no último exercício dessa lista recém-publicada aqui é que o loop while serve para criar um menu onde você pode continuar a execução do programa até você decidir terminar. Lembrando que nós já tínhamos construído um menu utilizando if, else if, else if, else if, mas ele era um menu onde você escolhe a opção e se você escolher essa opção inválida, o programa diz opção inválida e termina. Agora nós vamos ser capazes de fazer um programa onde, quando a opção for inválida, ele peça novamente para digitar uma opção válida. Então vamos para o nosso primeiro exemplo, que vai ser basicamente um programa que exibe na tela uma contagem. É bem simples, na verdade.
Então, exibe a contagem de 0 a 100 alinhada com 3 casas. Vamos salvar isso aqui como aula 5. Exemplo 1, while. STDIO. Esse exercício eu nem vou precisar do locale.h, porque eu não vou escrever nenhum texto, eu vou simplesmente mostrar uma sequência de números. Então, criamos a função main, e dentro dela eu vou colocar um loop while que faça uma contagem começando no 0 e avançando até o 100. Para isso, eu vou criar uma variável inteira, que eu vou chamar de n, e ela começa em 0. E enquanto n for menor ou igual a 100, esse símbolo de menor ou igual, vocês podem encontrar lá no material também, aqui em materiais de referência, desce para material do exercício da semana anterior. E aqui está falando sobre operadores, onde fala os operadores de comparação: igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, enquanto o meu n for menor ou igual a 100, eu vou abrir chaves, porque eu vou precisar rodar mais de um comando. E aqui dentro, os meus comandos vão ser: primeiro, imprima na tela o número %d, entre aspas, vírgula, n, ponto e vírgula. Se eu fizer só isso, o meu programa vai ser compilável, ele vai rodar, só que ele vai fazer o seguinte: ele vai criar uma variável n que vale 0 e vai escrever o valor dela, 0. Na próxima rodada, ele vai ver se n é menor que 100 e vai escrever o valor dela. Só que o valor dela ainda é 0, porque em nenhum momento eu alterei o valor dela. Então eu posso executar esse programa para ver o que acontece e vai ficar imprimindo 0 para sempre. Em vez disso, nós precisamos de um comando para aumentar o 0 de 1 em 1, já que a contagem é de 1 em 1. E comando para aumentar de 1 em 1, está lá nos operadores também, é o mais mais. Y mais mais incrementa y em 1. Então, no nosso caso, n mais mais. Feito isso, nós já teremos a contagem funcionando. Mas esse printf aqui, ele vai imprimir o primeiro número colado no segundo número. Para que isso não aconteça, eu posso colocar uma vírgula e um espaço. Aí agora eles vão ficar separados por uma vírgula e um espaço, cada número do seu seguinte. Vamos rodar esse programa. Está feita a contagem. Dá para deixar um pouquinho melhor ainda se a gente fizer esse alinhamento de forma que, em vez de ficar, por exemplo, aqui na primeira linha 0, 1, desalinhado em relação à dezena, nós colocarmos 1% 3D. Isso significa que eu vou reservar 3 casas para cada dígito. Então, para números abaixo de 999, todos eles vão ocupar exatamente 3 espaços. E os espaços que tiverem sem nenhum dígito, ele vai ficar em branco, mas ele vai ocupar aquele espaço, ele vai reservar. Vamos rodar para ver o que acontece dessa vez.
Ó, agora ficou alinhado. Unidade com unidade, dezena com dezena. Tá feita a nossa contagem de 0 a 100. Vamos fazer mais um exercício, só que dessa vez um pouquinho mais complexo do que esse daqui de contagem, onde em vez de simplesmente contar de 0 a 100, a gente vai contar de um valor inicial até um valor final. Vamos criar novo arquivo e esse vai ser o nosso exemplo 2 while. Esse exemplo 2, ele é semelhante ao que eu pedi no exercício 2 aqui. Esse exercício pede para digitar o valor inicial, final e decremento e fazer uma contagem regressiva. No meu exercício, eu vou fazer uma contagem progressiva. Então, o exercício vai ser: exibe a contagem de A até B e eu quero que ela seja alinhada com Tab. Dessa vez, em vez de simplesmente alinhar com vírgula, eu quero alinhar com o Tab, para ver como vai ficar a diferença quando a gente alinhar com o Tab. Como eu vou ter que escrever na tela, eu vou usar o locale para permitir a acentuação. Função principal. Localização. E agora, para a contagem anterior, nós precisávamos apenas de uma variável, porque era a que contava o valor atual. Dessa vez, nós vamos precisar de uma variável para o valor atual, outra variável para o valor inicial e outra variável para o valor final. Inicial não, desculpa. Para o valor de incremento e para o valor final. O valor inicial, na verdade, vai ser o que a gente armazena no atual, porque eu vou começar com o valor atual inicial e vou aumentando até ele chegar no final. E o valor de incremento é porque a minha contagem pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, não necessariamente de 1 em 1 como era antes. Agora, vamos escrever na tela o pedido para o usuário. Digite valores inicial, final e incremento da contagem. E vamos executar o comando que efetivamente coleta o que o usuário digitou, nosso conhecido scanf. Abre aspas. O primeiro número é inteiro, %d. O segundo número é inteiro, %d. E o terceiro número também é inteiro, %d. Nossa contagem vai lidar somente com números inteiros, tanto que a variável aqui que eu criei era tipo int. E o primeiro número é o valor inicial. O valor inicial eu vou armazenar na variável que controla o valor atual. Então, ampersand atual. E o segundo número vai ficar no valor final. Então, vai ser ampersand fim. E o terceiro, o de incremento, ampersand inc. Ponto e vírgula. Está feita a exibição pedindo os valores e está feita a coleta dos valores. Agora, vamos executar efetivamente a contagem. É assim, enquanto o valor atual for menor ou igual ao valor final, faça o seguinte: escreva na tela
%d barra t, já que eu quero um tab separando um do outro, vírgula, valor atual. E o próximo comando, lá no while do exemplo anterior, vamos abrir de novo para olhar, era n++. No nosso novo exemplo, não é n, é atual. Atual, só que ele não é mais, porque atual mais incrementa atual em 1. E na verdade eu quero incrementar atual em inc, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser qualquer outro número. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar um outro operador, que está aqui na lista de operadores, que é o operador composto. Ó, y mais igual a x faz a mesma coisa que y igual a y mais x. Ou seja, soma o x com o y e salva no y. No nosso caso, vai ser atual mais igual inc. Porque isso faz a mesma coisa que atual igual a atual mais inc. Ou seja, adiciona o incremento ao valor atual para na próxima rodada você ter uma impressão do valor atual incrementado. E daí incrementa de novo, imprime, incrementa de novo, imprime e assim por diante. E isso é tudo para esse exercício. Agora vamos testar esse programa. Digite o valor inicial, final e o incremento da contagem. Eu quero uma contagem de 1 até 250, de 3 em 3. Aqui, alinhados por uma tabulação. Percebam que como eu não configurei uma reserva de caracteres, eles estão alinhados pela esquerda, mas tem um tab de distância de um do outro. Se eu quiser que tenha esse um tab de distância de um do outro, mas eles estejam alinhados pela direita, de forma que fique unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante, eu posso colocar aqui printf% 7D. Aí eu reservo 7 campos, já que o tamanho do tab é de 8 campos. Vamos fazer esse teste. Digite o valor inicial, final e o incremento. O valor inicial eu vou querer que seja 10, o valor final eu vou querer que seja 1000 e o valor de incremento eu vou querer que seja 5. Está aqui a minha contagem, agora alinhada pela unidade. E estão resolvidos então meus dois exemplos para loop while. Isso é tudo por agora. Daqui a pouco eu apresento mais um exemplo mostrando como faz aquele menu que a gente comentou há pouco. Tchau, tchau.